Deu? Aqui. Uma boa noite a todos. Declaro aberta a 64ª sessão ordinária do segundo período da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite a todos. Vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Porque da multidão de trabalhos vêm os sonhos, e da multidão de palavras a voz do tolo. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, porque votares pagam. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. Em discussão, ato do dia 2 de outubro de 2018. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Projeto de lei protocolar sobre o número 3175, autoria Adriano Ramos, que o vereador que dispõe sobre treinamento em Libras aos servidores das unidades de pronto atendimento de saúde deste município. Projeto de lei protocolar sobre o número 3176, autoria Adriano Ramos, que proíbe a vinculação de imagens de alunos e sua identidade na atividade de agrariação de recursos e benefícios nas escolas municipais e centros de educação infantil no município e da outras providências. Requerimento protocolar sobre o número 3156, autoria Adriano Ramos, que o vereador que não subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 4º do Regimento Interno, seja mandado lavrar nos anais desta Casa de Leis, voto de louvor à SIAP, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá, pela campanha Litoral Mais Forte, que teve como principal objetivo incentivar e conscientizar o eleitor do litoral a votar em candidatos da região. Requerimento protocolar sobre o número 3157, autoria Josias Daneg, que o vereador que não subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaguá, solicita leitura em plenário de voto de pesar à família do senhor Mauri Antônio Berto, em virtude de seu falecimento na data de 5 de outubro de 2018. No terceiro, quarto. Estou lendo o quinto agora. Quinto. Requerimento protocolar sobre o número 3159, autoria Nóbrega, que o vereador que subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 12º, convocação do senhor secretário de Obras Públicas, senhor Michael Nascimento do Amarante, para prestar esclarecimento nesta casa, com cópia de relatórios referentes ao que já foi feito sobre a reforma da passarela Antônio José Santana Lobo Neto na Ilha dos Valadares. Requerimento protocolar sobre o número 3177, autoria Adriano Ramos, que o vereador que não subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 e 10º, que seja expedido o pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque sobre a possibilidade da realização de um estudo sobre o perfil dos estudantes de Paranaguá, suas condições socioeconômicas, para que esse sirva de apoio para uma revisão da política existente com relação à venda de cartão VIP estudante para uso do transporte coletivo. Requerimento protocolar sobre o número 3178, autoria Nilo, que o vereador não subscreve, requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 e 10º do Regimento Interno, após o vídeo aprovado pelo plenário, encaminhamento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque, com cópia ao TCP, Terminal de Containers de Paranaguá S.A., em que solicitamos informações acerca dos termos de ajuste de conduta assinado entre o Poder Executivo Municipal e a empresa TCP.
na página oficial da Prefeitura de Paranaguá. São apresentados pouco mais de 60 termos de ajuste de conduta. TAC. Entre o município e diversas entidades, pessoas físicas e jurídicas, das quais também figura a empresa mencionada. Porém, não consta no mesmo portal de transparência os resultados dos acordos firmados. Desta forma, nos suscita alguns questionamentos. A. Quantos são os TACs firmados entre o município e a empresa TCP nos últimos 3 anos? B. Quais são os objetivos desses TACs? C. Quantos desses TACs já foram cumpridos? D. Quantos desses TACs ainda não foram cumpridos? Justificar por termo. E. Quantos desses TACs já tiveram seu prazo expirado e não foram concluídos? Por quê? F. Quando a empresa TCP pretende concluir esses TACs, apresentar cronograma de execução. G. Há providências adotadas pela municipalidade acerca do não cumprimento dos termos ajustados? Quais são elas? E especificar por acordo. Solicitamos que as respostas às questões formuladas sejam detalhadas, maior número de elementos e mais objetivas na medida do possível para que este Poder Legislativo possa dar a devida resposta à população que nos questiona sobre o relacionamento e o comprometimento que as empresas instaladas e que mantêm suas atividades no nosso município mantêm com a comunidade paranaguara no que concerne à responsabilidade ambiental, social e de desenvolvimento e geração de emprego e renda em atendimento às legislações vigentes. Requerimento. Protocolar sobre o número 3179, autoria Carlos Fangueiro. Que o vereador presidente subscreve e requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 do regimento interno, que seja efetuado pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque e à secretaria competente referente à possibilidade de uma autorização a ser concedida aos ônibus com destino ao Museu de Arqueologia e Tecnologia da UFPR, localizada na rua 15 de novembro 575, Centro Histórico. Indagamos. Primeiro, existe a possibilidade de uma autorização para esses ônibus estacionários na rodoviária no período de visitação ao museu? Segundo, caso a resposta sobre a pergunta anterior seja negativa, há possibilidade de aumentar recuo onde hoje existe o ponto de transporte coletivo na frente da rodoviária, a fim de regularizar um local específico para o estacionamento de ônibus com a finalidade turística? Indicação. Protocolar sobre o número 3158, autoria Nóbrega, que o vereador Nóbrega solicita ao departamento competente da Prefeitura substituição de vidros quebrados no módulo da Guarda Civil Municipal na passarela Antônio José Santana Lobo Neto, que faz a travessia para a Ilha dos Valadares. É o que tinha, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário chamar os vereadores inscritos, que terão até 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do regimento interno. Senhor presidente, não há oradores. Ordem do dia. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3.159 de 2018, autoria do vereador Nóbrega. Em discussão? Discutir, senhor presidente. Em discussão. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Finalmente está chegando o fim da tão esperada reforma da passarela da Ilha dos Valadares. E nada mais justo do que um respaldo ao secretário, à própria administração, que ele venha aqui e explane toda a situação do que está acontecendo na passarela. Fábio Santos sabe muito bem que vai fazer 1 semana agora que não tem mais ninguém, só tem um rapaz que está finalizando uma mão de cal, do jeito que a gente vê. Então nós precisamos que o secretário venha aqui sim e mostre todo e respalde toda a administração por esse investimento. Todo mundo sabe, já foi discutido, não adianta a gente ficar discutindo mais aqui. Então tem que trazer algo real, de verdade, onde foi investido
cada centavo ali. Então, nada mais justo que o secretário de obras que vem aqui explane isso para respaldar a gestão, para que não fique essa dúvida e tudo isso que a gente presencia. Não adianta nada nós ficarmos discutindo aqui, um jogando para o outro. Nosso objetivo é justamente esse, deixar bem claro onde está sendo investido o dinheiro público. E esse é nosso dever, Fábio Santos. Então, nós precisamos que o secretário de obras venha aqui, até para que ele tenha um respaldo e veja esse andamento, o que aconteceu com essa reforma. Então, eu peço o apoio dos senhores para que o próprio secretário ele venha aqui, explane toda essa parte técnica, inclusive com o fiscal, se ele puder vir, que ele acompanhou também, e ele sabe muito bem que eu estava junto a todo momento. Então, a gente quer melhoria, sim, para o local e que seja explanado para a segurança de toda a população. Obrigado, senhor presidente. Em votação? Está em votação. Justificativa de voto, vereador Valdirley. Eu vou votar favorável ao requerimento do meu amigo Nóbrega. Tem que explicar. Toda e qualquer dúvida mesmo do poder público tem que ter transparência. Então, eu votarei favorável. Vereador Alex, depois vereador Ratinho. Depois vereador Fábio Santos. Sim, vereador Alex. Parabéns, vereador Nóbrega. Eu acho que é a função do vereador, é isso mesmo. É fiscalizar, trazer transparência para a população paranaguara e que o secretário venha aqui nessa casa realmente e explane e explique aí a situação da reforma da ponte, da passarela. Obrigado. Vereador Ratinho. Boa noite aos vereadores, todos os vereadores, boa noite ao pessoal aqui da casa. Vereador Nóbrega, você falou que está em finalização a obra da ponte, né? Ou não? Eu acho que... Parece não. Acho que está faltando muita coisa na ponte, até porque eu estive do outro lado lá semana retrasada. E falta uma capa ainda, do lado, se eu não me engano, do lado esquerdo, indo daqui para lá. Então é bom que o secretário que venha dar uma satisfação para os moradores, não só para nós, mas para os moradores também da Ilha dos Valadares. Meu voto é favorável. Vereador Fábio Santos. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Sandra, população aqui presente, internautas. Eu acho que ele tem que vir dar uma satisfação para a população, no geral, que é bom que fala uma vez e todo mundo fica sabendo, senão não fica aquele, diz que me disse, cada um fala uma coisa, e realmente até também eu tive esses dias conversando e cobrando um pouco para acelerar aquele piso, Graças a Deus até que parou um pouco, mas esses dias algumas pessoas andaram caindo lá, e a gente precisa dar uma acelerada naquilo ali, ser concluído logo, principalmente o piso. A parte do corrimão se segura ainda, mas a parte do piso eu acho que quanto antes, melhor e que todos fiquem por dentro da situação. Vou estar favorável. Obrigado. Vereador Fangueiro, depois vereador Jaime. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Sandra, população presente. Realmente o requerimento desse do vereador Nóbrega é de suma importância. Eu tive a oportunidade de estar com o Nóbrega em alguns momentos, verificando o serviço que está sendo executado, e fomos muito questionados por muitas pessoas a respeito do material, da tinta que está sendo colocada, e a gente fica sem resposta, porque a gente não sabe realmente o teor do contrato. Eu acho que a população da Valadares merece o respeito, já que custou tanto tempo para fazer essa manutenção da ponte, então nós temos o dever de também explicar para eles de que forma que está sendo executado esse serviço. Na última vez que eu questionei com os funcionários a respeito da pintura, eu perguntei se é a pintura cal ou a pintura tinta. Ninguém soube responder. Então, eu acho que, vindo o secretário aqui dando essas informações, a gente dá conta do que realmente foi feito e poderá dar uma satisfação mais plausível para a população. Obrigado. Vereador Jaime.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Sandra. Boa noite a todos os presentes nessa casa, líderes comunitários e todos que nos assistem. Eu estava em Morretes no sábado e, sem querer, tinha alguns funcionários que trabalharam aqui. E estavam lá, daí eles falaram assim, olha, a obra parou por falta de pagamento. Por falta de pagamento. Foi isso que eles falaram, daí eu disse, olha, preciso entrar em contato com o pessoal, com o dono da empresa, né? Para que a gente possa levar para a Câmara, e quero agradecer ao vereador Nóbrega já por se adiantar, porque a gente precisa realmente resolver a situação da passarela, tanto que já deu até acidente, teve uma senhora que se machucou ali, e eu creio que a vontade de toda essa casa, né, vereador Fábio, que resolva essa questão dessa passarela, porque já está dando mais do que precisava, porque é uma reforma, não é uma reforma tão grande, é apenas uma reforma simples. Ok. Obrigado. Aprovado. Vereador Nilo. Boa noite a todos, boa noite aos nobres pares, vereadora Sandra, população aqui presente. Acho que tem que trocar, vereador Jaime, tem que trocar o seu codinome, não é vereador Jaime da Saúde, tem que ser vereador do contas a pagar, porque tudo é falta de pagamento. Nós verificamos que os pagamentos para a empresa estão em dia. Se a empresa não repassou para os funcionários, é outra situação. Então o senhor sabe muito bem como funciona, mas é mais fácil gravar e informar que é a prefeitura que está devendo. E isso mesmo. E também não é o secretário de Fazenda, é o secretário de Obras, que não é responsável pelo pagamento. Tem minha aprovação. Vereador Tiago. Vereador já. Senhor presidente, primeiro eu vou jogar panos quentes sobre a situação. Para resolver essa questão de pagamento, o vereador Jaime, todos os outros vereadores, é só entrar no site do Tribunal de Contas do Estado, que lá tem a medição da obra e quanto da obra foi pago, e isso já se resolve e a gente não precisa aqui passar informações que não condizem com o contexto atual. Senhor presidente, tem sim também o meu voto, acho que é importante sim a vinda do secretário aqui, até mesmo porque já deve ser, acho que o quarto requerimento igual, a mesma coisa sempre. Então, acho que é importante a vinda dele aqui de uma vez por todas para que se resolvam todas essas dúvidas que existem. Inclusive, o secretário vai ter a oportunidade de falar quem foram os vereadores que foram procurar ele, de fato, para buscar as informações, não só aqui nesse plenário. Porque para a gente ter essas respostas para a população, a gente precisa correr atrás dos secretários. Esse é o nosso papel enquanto representantes do povo. Nós fomos eleitos para representar o povo, buscar essas informações. Se a gente não vai atrás deles e cobra, a gente não vai ter informação também. Mas eu creio que essa vinda dele aqui irá sanar várias dúvidas e acho muito produtiva, por isso tenho o meu voto, senhor presidente. Aprovado. Pediu? Vai, gente, vamos se inscrever já antes, né, para... Pois é, se não fala, a gente não... Aí na última hora a gente... Sim, vereador Sargento Orley. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Aproveitando esse ensejo, visto que a solicitação para que o secretário de Obras vir a esta casa, eu pediria também que o Paulo Emanuel, que venha dar o parecer técnico junto. E daí fica uma coisa mais completa e para que sejam dirimidas todas as nossas dúvidas. Obrigado, senhor presidente. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3.177, autoria do vereador Adriano Ramos. Em discussão? Para discutir, presidente. Em discussão. Presidente, nós fazemos hoje novamente aqui na casa uma situação que os nossos estudantes continuam vivenciando do cartão VIP estudante. O nosso desejo nosso requerimento é a possibilidade do Poder Executivo da realização de um estudo sobre o perfil dos estudantes de Paranaguá, suas condições socioeconômicas, para que esse sirva de apoio para uma revisão da política existente com relação à venda do cartão VIP estudante para uso do transporte coletivo. Presidente, em resposta, esse vereador, pela venda fracionada dos cartões VIP estudante,
A empresa Aviação Rossio impõe aos usuários do cartão VIP Estudante que adquiram no mínimo 25 créditos e no máximo 5 mensais, vedando a compra da quantidade maior ou menor de créditos. Considerando pela empresa essa prática benéfica, por possibilitar o controle do uso do cartão, segundo a resposta que a empresa nos deu, no entanto, conforme mencionado no pedido anterior, essa administração parece desconhecer a realidade socioeconômica de nossos estudantes e seu perfil, continuando a desconsiderar. Muitos dos mantenedores desses estudantes trabalham as atividades portuárias, onde o pagamento é semanal. E esse não tem a opção de fazer a compra, professor Carlos Fangueiro, segundo suas possibilidades financeiras, e não a cota que hoje é estabelecida, mínima. Os alunos que estudam no Senai e no FPR, que são dois extremos do município, dependendo do bairro onde residem, na Vila Portuária, e estudam no FPR, precisará pegar 2 ônibus. Em 15 dias, esse aluno zera os seus créditos, podendo realizar nova compra apenas no próximo mês, ficando sem créditos para estudar o restante do mês, tendo que gastar mais R$10 por dia para poder estudar. Estudantes nos relataram que tem que sair entre 2 horas ou 1h30 antes de casa para poder chegar na escola pontualmente por causa da superlotação nos ônibus, ou ir a pé, mesmo tendo os créditos do transporte coletivo, porque os ônibus não param quando são superlotados. Existem bairros com deficiência do transporte coletivo, como Jardim Paraná, Porto Seguro, onde os ônibus já vêm do terminal do centro lotados e quem estuda no Colégio Estadual José Bonifácio não consegue entrar, sendo necessária a criação de novas linhas de transporte coletivo. Essas são algumas sugestões e situações, conversas minhas com estudantes e vivenciadas por eles, que talvez a Prefeitura possa perceber no estudo sugerido. Eu quero ilustrar aqui, senhor presidente, uma situação, um pai de família que seja obrigado a adquirir 5 unidades para que o filho possa completar o mês letivo, possuindo dinheiro apenas para as tais 5 unidades. Pelo procedimento hoje, atual, esse pai de família não conseguiria custear o transporte de seu filho à escola, pois o dinheiro disponível é suficiente apenas para pagar 5 unidades no cartão VIP Estudante, que custa R$1,85. É um benefício para os estudantes. E a empresa oferece apenas a quantidade obrigatória mínima de 25 créditos. Então, ele não pode comprar os 5 que ele necessita para terminar o mês, que tem que comprar 25. Dessa forma, essa família perderia o benefício e a passagem custaria R$3,80 no dinheiro, prejudicando o orçamento familiar. Ocorre também que, pelas dificuldades financeiras, muitos estudantes se utilizam da bicicleta para ir à escola, fazendo uso do transporte coletivo apenas em dias chuvosos. Esses poderiam, assim, comprar uma quantidade menor de créditos de acordo com a necessidade e também com a disponibilidade financeira da família, e não os 25 mínimos obrigatórios. Sugere-se, assim, que seja facultado ao estudante a aquisição de unidades sem a obrigatoriedade do mínimo exigido. Então, senhor presidente, nós gostaríamos que desse requerimento a Prefeitura pudesse fazer um estudo, né, como nós estamos supondo aqui, o perfil dos estudantes de Paranaguá, suas condições socioeconômicas, para servir de apoio nessa revisão. E quem sabe, o estudante, o pai de família, vereador Tucano, que é aposentado da estiva, sabe disso? Às vezes não tem dinheiro para comprar os 25 créditos, não é isso, vereador? Tem para comprar 1 ou 2. Mas como não pode comprar 1 ou 2, perde o desconto, vereador Fábio Santos, de R$1,85 e paga os R$3,80. Então é esse nosso pedido hoje, nessa noite, para os nobres pares. Obrigado. Vereador Tiago. Senhor presidente, meu voto é favorável e parabenizo o vereador Adriano pelo requerimento. Inclusive, ele está 100% alinhado com o resultado da nossa SEI. A nossa SEI que nós aqui fizemos na Câmara Municipal, foi votada. E eu vou além, vereador Adriano, vou além. Eu acho que nossa luta não deve ser só pelo direito de comprar 1 ou 2 créditos, e não aquele mínimo. Porque também não vai nos adiantar de nada o estudante ir estudar 1 ou 2 dias, fazer o seu curso 1 ou 2 dias, e faltar o restante do mês inteiro. Acho que não seria nem justa essa luta. Nós temos que lutar para que ele tenha os créditos para ir o mês inteiro, para que ele possa frequentar a escola e possa frequentar os cursos de capacitação, profissionalização que eles fazem.
Inclusive, eu acredito que um caminho mais rápido para termos esse tipo de informação seria com a Secretaria Estadual de Educação, Núcleo Regional de Educação, tendo em vista que o transporte do municipal ele é gratuito, né? O município faz o transporte gratuito. O aluno que eventualmente precisa pegar o ônibus e que os seus pais precisam pagar a tarifa do ônibus, eles estudam em escolas estaduais e já estão na idade, muitos inclusive naquela de já começar a fazer sua capacitação, sua profissionalização, seja no Senai, seja inclusive também às vezes em cursos privados aqui no município que incentivam esses alunos baixa renda e que ou dão bolsas ou inclusive cobram um valor simbólico por essa capacitação. Não significa que por estar fazendo no privado, ele também não mereça e não tenha o direito de utilizar esse recurso tão importante e que afeta a nossa sociedade como um todo lá na frente. Afinal de contas, educação nunca é demais. Então, parabenizo por essa sua iniciativa. Deixo aqui a via que eu acredito que seja através hoje da Secretaria do Núcleo Regional, onde teria essas informações para que a gente possa avaliar qual é o perfil socioeconômico dos alunos nessa faixa etária, onde eles já estão na escola estadual, não mais na escola municipal. E minha luta, senhor vereador, deixo aqui também, e volto a dizer que ela deve ser maior, mais do que a possibilidade de comprar só 1 ou 2 créditos, ou comprar aquilo só apenas que tem de recursos financeiros. Nós temos que lutar para que ele possa ir para a escola e estudar todos os dias do mês. Essa é a nossa luta nessa casa, em função e em favor da sociedade desses cidadãos parnanguaras. Em votação. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 3.178/2018, autoria do vereador Nilo. Em discussão? Para discutir, presidente. Em discussão. Presidente, na sessão de ontem foi levantado um fato sobre os taques da TCP. Foi levantado aqui na casa, pedi para a minha assessoria para que nós colocássemos isso no papel e não ficasse só nas atas da casa. De tamanha importância que é a fiscalização desses taques, porque todos esses termos de ajuste de conduta são em benefício da população. Se são em benefício da população, como disse ontem o vereador Nóbrega, não deve ficar engavetado. Uma pilha de taques, como foi dito aqui, está nas atas, não deve estar na gaveta ao bem dará da empresa. Conheço muito bem a TCP, prestei serviço lá por 3 anos, e sei que é uma empresa séria, que hoje é uma das está entre as 5 empresas que mais empregam na cidade. Então, tem a responsabilidade social e também tem que ter a responsabilidade com o município. Se para toda aquela expansão, para toda aquela lucratividade, teve que fazer taxas com o município para aumentar, expandir e atender a cidade num total, atender os seus acionistas. Hoje, nada mais justo que a nossa cidade acompanhe todos os taxas para que possamos também cobrar as execuções. Ontem o fato foi levantado por causa da igreja da Cutinga, que é a igreja Nossa Senhora dos Mercês. E são outros fatores. Está chegando o mês que vem a festa Nossa Senhora do Rocio. Tá? Tem TAC para a igreja também do Rocio.
Tem outros taxas para os nossos trapiches municipais, para as ilhas. Então, se existe só nessa casa, nesses 2 anos que estamos aqui, foram levantados tantos assuntos que a TCP, e não falo somente da TCP, esse requerimento está indo encaminhado para o prefeito Marcelo Roque e para a TCP. Quantos são os taxas firmados entre o município e a empresa TCP? Quais são os objetivos desses taxas? Quantos desses taxas já foram cumpridos? Quantos desses taxas ainda faltam ser cumpridos? Justificar. Quando a empresa pretende concluir os taxas? Há providências adotadas pela municipalidade acerca do não cumprimento dos termos ajustados? Então, são informações muito pertinentes a esta casa, a nossa fiscalização e a população que aqui nos assiste. Porque falta recurso para tudo. Saúde, segurança, infraestrutura, nossas comunidades pesqueiras passando o pirizinho pedindo ajuda, e daí tem uma das empresas da cidade, existe TAC também da Cataline, existe TAC da Multitrans, existe TAC da União Vopac, existe TAC da Petrobras. Uma delas nós estamos pedindo. E se uma delas nós tivermos uma gaveta cheia, imagine o que essas empresas podem beneficiar a população. Então é isso que eu quero provocar. Quero provocar aqui um pedido que venha a essa casa a resposta, e dessa resposta, assim, a Comissão de Assuntos Portuários, porque a TCP é voltada para a parte portuária, e a Comissão de Empregos aqui também, da parte do trabalho, que nós possamos ir lá e trazer esses benefícios para a população. Não é para deixar engavetado, que está engavetado tem que desengavetar. Então, peço o apoio dos nobres pares, é um assunto muito importante. Se tem esses milhões de reais em taxas nas gavetas, a população está pedindo atenção. Precisamos sim mexer nessa gaveta. E não ser, tenho muito respeito mesmo. E não quero que amanhã qualquer um outro leve a empresa que aqui eu falei A ou B. Eu tenho muito respeito pela empresa Cataline, muito. Mas quando explodiu o Vicunha, a troca foi de 5 milhões por 500 mil. O dano, 5 milhões? 50 milhões por 5, isso. Obrigado. Então, assim, tenho muito respeito à empresa, conheço muitas pessoas lá. Só que não pode ser feita essa troca, vereadores. Se tem TAC que tem que ser cumprido, tem que ser em benefício da população. Aqui eu peço essa atenção. Primeiro vamos mexer na caixa preta da TCP. E é a caixa preta de benefício social. Não é caixa preta, a gente não quer dinheiro, não quer nada. A gente quer o resultado para a população. Depois a gente vai para as outras empresas. Vamos lá na Multitrans, conversar, porque tem um dano bem positivo ali, bem positivo, tanto ambiental, que eu vejo o serviço deles muito positivo na parte de limpeza de manguezais, que são um dos exemplos da cidade. Eles fazem um trabalho magnífico, mas tem dano também. E tem que responder para essa casa. A Cataline, mesma coisa, a União Vopac, mesma coisa. São empresas que lucram muito, que têm uma responsabilidade social na parte do trabalho, mas que tem que estar aplumada com o município. Aplumada socialmente. Essa é a minha intenção. Aqui eu não quero buscar nada que não seja da população. É da população. E isso é importante para todos nós e para os anseios da população. Muito obrigado, peço apoio aqui. Vereador Gilson. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Sou favorável ao seu requerimento, vereador. Tem muitas coisas que poderiam ter outro rumo, como a própria liberação de algumas empresas em alguns locais que elas não poderiam funcionar. E algumas empresas que estão funcionando sem nem poder funcionar também. Como isso acontece, eu não sei. Se falta fiscalização, acho que a gente podia aumentar a fiscalização. Afinal de contas, isso vai melhorar a arrecadação do município. Quanto à questão da multa, eu também acho que não poderia acontecer. Mas isso tem a ver com a legislação estadual, a qual o IAP aplica a multa,
e ele pode ser revertido para 10% da multa aplicada. O impacto social. Eu também acho que se era 50 milhões, ela devia pagar 50 milhões. Porque nós não teremos 90% de desconto dos nossos impostos, do nosso IPVA, dos nossos tributos, porque somos bonzinhos. Não. Então eu também acho, apesar de ter sido um acidente, 50 milhões para 5, eu acho que nem 50 milhões paga o impacto que a gente teve no nosso município aqui. E eu espero que, num curto prazo, tudo comece a ser regularizado. Porque muito se fala aqui nessa casa sobre a questão do IPTU, né, da coleta do lixo, que isso dá um desequilíbrio nas contas do município. E eu concordo. Hoje nós temos mais da metade do nosso orçamento que é para pagar a folha de pagamento. Então, realmente, a gente tem um desequilíbrio. Pagar mais para recolher o lixo do que é arrecadado da população. Então, essa adequação também das empresas, as quais, muito no ramo de transporte, destroem as nossas vias, tumultuam o nosso trânsito, mas não deixam os tributos aqui. Então, como se faz as melhorias que a gente precisa, se nem os tributos que seriam daquele serviço, né, do ISS, não fica no nosso município? Então, eu acho que essa questão de ser levantada e tem que ter um pulso firme para realmente fazer as empresas que usam o nosso município deixar também os seus tributos aqui. Sou favorável. Vereador Nóbrega. Obrigado, senhor presidente. Perfeito, Nilo. Esse é o caminho. Inclusive, eu tenho a possibilidade de passar uma cópia desse termo de compromisso urbanístico. Nós tivemos na Secretaria de Urbanismo, eu e o professor, e é muito bacana se isso saísse do papel. Por exemplo, ele tem toda a regularização no caso da Ilha dos Valadares, ele tem aqui também, por exemplo, passarela para Bento Rocha com a Roque Vernalha, ele tem a construção, o projeto da construção da Estrada Velha de Alexandra. Ele tem tudo aqui o que era voltado à compensação desse termo junto à TCP. Existe um prazo e qualquer coisa que fosse acrescentado, eles tinham 90 dias para fazer isso aí. Então, esse estudo, isso é muito bacana e é interessante que as secretarias estejam também, com certeza estão por dentro do que está acontecendo aqui. Inclusive, eu conversei com o João Carlos já falou que isso aqui eles tinham colocado no projeto. 2 câmeras para o lado da segurança pública ali, ele tem, e tem vários outros ali, que se fosse realizado, a nossa cidade, ia dar uma levantada muito grande. A Miriam sabe muito bem do que eu estou falando, que ela também tem esse documento em mão. Nós fomos na secretaria, mas eles também ficam meio de mãos atadas, eles não conseguem avançar muito, então por isso que é interessante vir nessa casa e trazer isso aqui. Todos que precisarem desse termo, que eu acredito que é interessante que todos tenham em mão, para que seja realizado, que até o momento eu acredito que poucas coisas foi realizado. Por exemplo, tem aqui a colocação de lixeiras nas ilhas, olha que bacana, a TCP fazendo isso, então isso é muito bom. E aqueles antigos, digamos que gestões passadas que não foi feito, eu acho que é interessante sim vir agora para essa Casa de Lei, para a gente entender a importância do que é um documento desse aqui, um compromisso com a empresa voltada à nossa cidade. Nós estamos muito atrasados, porque se a TCP hoje abraça a nossa cidade dessa forma que está sendo feito, está aqui no papel, por que essas outras não fizeram todos esses anos? Então, esse é o momento, Nilo. Obrigado por ter trazido isso, sim, isso foi levantado por causa da nossa igreja, Nossa Senhora das Mercês. Eu acho que é muito interessante trazer isso aqui, que seja realizado e saia do papel, de uma vez por todas, né? Mas todos aqueles que precisarem, eu acredito que nem todos tenham acesso, por gentileza, só tirar cópia, espalhe isso aí, porque é dessa nossa união que nós vamos fazer a diferença, sim, cobrando da empresa, da prefeitura, que é para o bem de todo mundo. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jaime. Eu vou votar favorável ao requerimento. Eu acredito que se for catar em todas as empresas aí, as TAC que foram feitas, TCP, eu acho que o vereador Fábio estava um dia com a gente, que tinha um ataque da APA, que foi engavetado e deixou crianças das comunidades da Eufrazina sem estudo, de 4ª a 8ª série. O vereador Marquinhos estava junto no dia, eu acho que o vereador Nóbrega estava, e essa TAC se perdeu. É um desperdício. E as empresas, a gente sabe, as empresas fazem ataque e deixa lá. Se alguém for atrás buscar, o negócio acontece.
né? Se não fizer nada, ela vai, caduca, perde prazo, acabou. Nós sabemos que essa dragagem na Baía de Paranaguá acabou com a pesca artesanal nas nossas comunidades, a comunidade de Teixeira, Europinha, Nácaro, Frazina, Amparo, Piaçaguera, São Miguel, até Ponta do Bar, todas essas ilhas foram atingidas pelo impacto que teve, porque mexeu em toda o solo ali, a parte de baixo do mar, e mudou até o ritmo da passagem da água, e camarão saiu, sumiu camarão, sumiu sardinha, sumiu um monte, justamente como a gente chama lá nas ilhas, o comidil dos peixes, né, que é a isca dos peixes. O vereador sabe essa palavra, né, comidil. Então, acabou-se, e as empresas, os moradores, o que está acontecendo? Estão saindo das comunidades pesqueiras e estão vindo para a cidade. Mas onde que estão morando? No centro? Na Roque Vernalha? Não. Estão indo nos manguezais, invadindo áreas, e está piorando mais o social. Isso é ruim para o município, é ruim para a comunidade, o pescador praticamente perde toda a sua história. E hoje nós vemos as ilhas, se você for nas ilhas em dia de semana, se um cara sair com uma faca, mata todo mundo, porque não tem ninguém. A ilha está abandonada, a ilha está deserta, as ilhas. Por quê? Porque falta vontade política dessas empresas, que Deus que me perdoe, essas empresas eles só pensam no lucro, só pensam em ganhar dinheiro, só pensam em se dar bem, e daí na hora em que você vai cobrar delas, elas fazem um ataque, jogam na gaveta e esquecem. Isso que está acontecendo. A Ilha da Cutinga tem um posto de saúde lá que está abandonado, e tem um ataque da TCP lá. Está lá porque a moça que falou comigo, ela trabalhou lá na TCP. E o que aconteceu? O posto está abandonado. Aí tem tantos locais nesse nosso litoral, nessa nossa Bahia, que poderia ser reparado, reformado, investir em turismo, para que a gente pudesse fixar o nativo, o morador, o caiçara na sua comunidade, mas não tem essa política. A política deles é lucro em cima de lucro, lucro em cima de lucro, e que se dane os mais pobres. Essa é a verdade. Então, às vezes, parece que eu sou contra essas empresas. Não, eu sou contra as empresas picareta. As empresas sérias, eu sempre vou defender. Em votação. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 3.179, autoria do vereador Carlos Fangueiro. Em discussão? Para discutir, senhor presidente. Em discussão. Senhores vereadores, nós tivemos essa semana a chamado dos diretores do Museu de Paranaguá para nós verificarmos realmente as necessidades prementes que o museu vem sofrendo no que tange a visitação das pessoas que vão lá, principalmente os de fora, e tem um problema sério quanto ao estacionamento. Tivemos muitas reclamações, uma agenda cheia de visitas, principalmente de colégios, de pessoas idosas que vêm visitar o museu, e não tem onde ser colocado um ônibus para ser estacionado. Inviabilizou de tal forma a Rua 15, pela estreitura da passarela, que não tem condições de estacionar, por causa que o trânsito ali também é contínuo, descendo as ladeiras. Então, foi proposto de todas as formas, né, qual a melhor maneira das pessoas chegarem até o museu. Está tendo muita reclamação do pessoal que vem de fora, que não só ao museu, também querem visitar o aquário, o mercado municipal, e não tem onde deixar um ônibus estacionado. Então, nós fizemos uma propositura
para ver se um requerimento, para ver se realmente cabe o estacionamento do ônibus desse na rodoviária. Mas parece que se torna inviável. E não pode o ônibus ficar muito longe da distância do local do museu, devido às pessoas idosas, estudantes que têm que ter cuidado de locomoção. Então, eles querem que o ônibus seja estacionado num local que seja próximo ao museu. Só para vocês terem uma ideia, até o final do ano, estão inscritas 132 instituições estudantis para vir visitar o museu de fora, e não tem um lugar para estacionar. Então, ontem nós examinamos, eu e meu assessor, saímos por aqui, até fizemos uma proposição junto à prefeitura, ver se teria condições de estender o estacionamento de ônibus urbano que enfrenta a rodoviária, onde tem um recuo da calçada, se dá para estender aquele recuo, que caiba um ônibus ali, ou 2 ônibus, para quando o ônibus chegar, estacionar naquele local, fica mais fácil para as pessoas adentrarem ao museu e dali ir para o aquário e depois retornar ao ônibus, né? E muitas pessoas de idade que usam muleta, muitos que vêm de cadeira de roda. Então é difícil essa locomoção, já que o calçamento também ali naquela redondeza não ajuda, porque é tudo de paralelepípedo. Então, nós procuramos atender a reivindicação da diretoria do museu, propor isso daí para Demutran, ver se tem condições de reformalizar aquele espaço da calçada ali, para ver se dá para fazer um estacionamento para ônibus com uma sinalização que seja somente para ônibus que vem de fora, para que a gente possa acomodar esses nossos visitantes, já que hoje a gente falou muito nessa semana na casa sobre turismo, né? Isso aí ajuda a incrementar o turismo também. Tendo um lugar onde o motorista possa vir e já estacionar o seu local, o seu ônibus no determinado local, eu acho que fica mais fácil de locomoção, da visitação, e a gente poder estender mais continuamente essas visitas que vêm para a nossa cidade. Então, eu peço o apoio da população para ver se existe essa viabilidade de fazer próximo ao museu e próximo à rodoviária um estacionamento para os ônibus. Muito obrigado. Em discussão, vereador Nóbrega. Obrigado, senhor presidente. Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. Isso significa que nós não temos museu que conta a história da nossa cidade. Isso é um dos relatos que nós recebemos e nós presenciamos naquela tarde que nós passamos a tarde inteira sentindo o cheiro de lima cheirosa, né, professor? Nós passamos a tarde toda naquele museu, visitando, e um dos relatos foi justamente um dos responsáveis, mostrando toda a história contada e não presenciada da nossa cidade, infelizmente. Além dessa do estacionamento, professor, nós não temos, por exemplo, estacionamento que foi retirado de veículos oficiais. Alguns veículos que vêm de fora, eles são notificados e foi retirado, acredito que 2 vagas que tinha. É mais um alerta que fique isso em ata e que seja feito. E além disso, vem chamar a atenção da nossa cidade, inclusive nós devemos tomar posição e construir essa ideia que a gente tenha um museu nosso, foi como ele falou. Tudo que tinha de história, ele já não tem mais. São apenas amostras de estudo, que ele chega e passa uma temporada e vão embora da nossa cidade. E é assim que acontece hoje na nossa cidade, nós não podemos deixar morrer essa história tão bonita, o berço da civilização paranaense, que tanto é falado na nossa cidade, mas quando você se depara numa situação daquela, e você olha, por exemplo, de uma janela quebrada, um vidro quebrado, são noias cuidando de veículo na frente do museu. É mais uma atenção que nós pedimos e que seja assim reparado, por exemplo, a segurança no local. Hoje, nesse momento, se você chegar ali, eles vão, acredito, até 10 horas da noite, não é, professor? Até 10 horas da noite, você é recebido por noias, cuidando do seu veículo e pedindo seu dinheiro, porque se você não der, eles estão brigando, e nós presenciamos na frente lá. Os vidros do museu, ali na frente, estão todos quebrados, a maioria por causa dessas situações. Então, que fique um alerta, além do estacionamento, que é importantíssimo, nós estivemos lá, e eu complemento com essa também, a reivindicação que eles pediram, que nós possamos sim nos unirmos e buscar resgatar essa história do Paranaguá, tão bonita que está perdida, por exemplo, como na Cootinga, Nossa Senhora das Mercês. E quantas ilhas por aí não tem
histórias que ficou esquecida, que poderia muito bem estar no Museu de Paranaguá. E nós não temos. Nós temos um museu de estudo de uma faculdade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Tiago. Senhor presidente, meu voto é favorável. Vereador Carlos Fangueiro, acho que é uma demanda importante. Só antes de prosseguir ao que eu já tinha projetado falar, planejado, o MAI é um museu que está em Paranaguá. Quando você entra no MAI, ele conta a história do prédio, né, que é um prédio, inclusive, foi construído com, acho que, se eu não me engano, uma mistura de areia, barro, argila, óleo de baleia. É a história de Paranaguá, o museu que fala sobre Paranaguá. Você entra lá, você vê sobre o sambaquis, você vê a história de Paranaguá, história que é contada. História é para se contar, presenciar só se a gente tivesse uma máquina no tempo e pudesse ver ela ao vivo. Mas nós temos esse museu aqui, é um museu da universidade, mantido pela Universidade Federal, em Paranaguá, e que conta a nossa história também. Lá se realizam muitos estudos. Vereador Carlos Fangueiro, me surgiu aqui a dúvida enquanto ao entorno do aquário. Será que naquele espaço não tem uma previsão eu de fato desconheço. Será que não existe uma previsão de um estacionamento que comporte ônibus? Até mesmo porque seria o mais lógico, né? Porque ali a gente tem o aquário, que é um ponto turístico do município de Paranaguá, e teoricamente o ônibus deveria chegar próximo ao aquário para ficar próximo ao ponto turístico. É uma dúvida que me surgiu e eu acho que é importante a gente buscar. Quanto à questão de acessibilidade, na rodoviária não resolveria, porque de qualquer forma teria um trajeto, né? Sobretudo, ainda é uma discussão nossa aqui sobre um roteiro turístico, acho muito importante, porque afinal de contas a gente tem o MAI, a gente tem ali próximo a Casa Elfrida Lobo, a gente tem a Casa Monsenhor Céu, são casas próximas, a Casa Ceci, nós temos várias casas históricas, a Catedral, a São Benedito, são igrejas, pontos históricos e que estão localizados um próximo ao outro. Quanto especificamente à questão da acessibilidade, o nosso centro apresenta algumas dificuldades, são ruas muito estreitas, não se pode fazer mudanças porque ruas tombadas, né? São patrimônio histórico, não se pode fazer mudanças nesse sentido. Então, acho que seria uma busca importante saber se no aquário teria essa possibilidade, se no plano do entorno do aquário existe já essa previsão de um estacionamento e voltado, na verdade, a atender a demanda dos turistas e, claro, juntamente planejar e já projetar esse roteiro histórico para ser apresentado ao turista, para concluir, senhor presidente, o turista que aqui chega, para que ele possa saber quais são os pontos, como foi dito já, são muito próximos um ao outro, e um material riquíssimo para o turismo, para estudo, para conhecimento. Então, tem meu voto, vereador. Em votação. Justificativa de voto, vereador Luizinho. 370 anos de história, de beleza e de riqueza no campo do turismo, e nós estamos aqui discutindo onde colocar o ônibus para turista, né? Como tratando mal os turistas dessa cidade? Precisa ser revista muita coisa. Em votação. Vereador Valdirley. Favorável ao requerimento, não tem nenhum motivo nem para discutir isso. Isso aqui é ponto pacífico entre todos nós. Eu só quero fazer uma ressalva aqui, senhor presidente. A gente tem votado inúmeros requerimentos, cada vez com iniciativa de um ou de outro vereador, e eu, para ser bem franco com vocês, eu não tenho recebido as respostas dos meus requerimentos.
né? E isso é regimental, faz parte da lei orgânica, tem um prazo para ser cumprido. E eu gostaria de fazer um pedido até à própria presidência da Casa, que todos os requerimentos que passem por esse plenário, que a resposta seja distribuída a todos os vereadores que votam, porque a partir do momento que o plenário vota o requerimento, todos nós temos interesse na matéria. Então, não só ao vereador que tem a iniciativa do requerimento, mas que a resposta seja enviada a todos os gabinetes, uma vez, porque isso não vem acontecendo, salvo eu esteja enganado. Então, esse é o meu pedido. Está no sistema. Uhum. Aprovado. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 15 de outubro de 2018, às 18 horas.